você pode acessar, nós vamos baixar essa aula, lá no AVA, para que você possa eventualmente assistir de novo, tirar algumas dúvidas e assim por diante, tá? Como foram a semana de vocês, ficamos um pouco distante aí por conta dos últimos acontecimentos, não é isso? Apenas pedir para a Tainá mandar uma mensagem para o grupo da sala, para que ela possa informar que eu mudei o link da aula há uns 20 minutos. Eu tive que atualizar o horário, e aí eu atualizei o link lá no portal, tá? Muito bem. Passadas essas semanas, nós conversávamos, antes de toda essa problemática aí da pandemia, nós conversávamos exaustivamente sobre servidores públicos, não é isso? Então, se você for no AVA, você está com o AVA aberto, se você tiver com o AVA aberto, você vai conseguir constatar isso. Você vai começar a perceber no AVA, deixa eu ver se consigo compartilhar a tela com vocês aí. Espera aí, deixa eu tentar aqui colocar. Bom, só vocês acessarem o AVA, vocês vão perceber que eu não estou conseguindo agora trazer a tela do meu computador para vocês aqui. Mas, vocês olhando o AVA, vocês vão perceber que eu coloquei no primeiro encontro, no segundo e no terceiro encontro, a matéria de servidores públicos. Tem os nossos slides, aqueles slides que eu comecei a explicar em sala de aula, né? Comecei não, já avancei bastante aqueles slides, e no segundo e terceiro encontro, eu selecionei a jurisprudência do STJ que me parece interessante sobre o assunto servidores públicos, ok? Então, encontro 2 e encontro 3, você vai estudar sobre servidores públicos à luz da jurisprudência do STJ. Então, vocês vão perceber o quanto é importante a gente conhecer a jurisprudência do STJ sobre o tema de servidores públicos, que você já sabe é um tema vastíssimo. Eu dou por concluído esse tema, eu sei que faltaram mais alguns slides a trabalhar em sala de aula, então vocês voltem naqueles slides que está aqui na aula do encontro 1, ok? Na aula do encontro 1, você vai encontrar os slides sobre servidor público, tá? Vai perceber que a gente avançou bastante já, mais de 50%. Eu vou dar por concluído esse assunto, até para a gente não se alongar muito nesse tempo, que temos outras coisas mais detalhadas para estudar, mas eventualmente, se você tiver alguma dúvida em relação a esse slide, você me manda pelo portal, ou na próxima aula a gente pode conversar sobre servidores públicos, e aí damos sequência na matéria, tá? Todos nós sabemos, pessoal, que o quão difícil está sendo para a gente se adaptar a essa nova realidade, né? Deixa eu agora habilitar minha câmera de novo. Todos nós sabemos o quanto está sendo difícil a gente se adaptar nesse período. Às vezes a gente perde a disciplina, não quer estudar, tem os afazeres de casa, tem a família para dar atenção. Então eu sugiro que você separe um dia, uma hora no seu dia, um momento aí no seu dia, para que você mantenha os seus estudos em dia, tá? Eu sei que não tem só a minha disciplina para estudar, ainda mais agora nessa fase em que vocês estão já mais avançados, tem outras disciplinas para estudar, tem provas de concurso em vista, tem exame da OAB em vista. Então, tentem ser o mais disciplinados possíveis nesse momento difícil. A gente está em período de adaptação, né? Tanto vocês como os professores, a gente está se adaptando a esse novo método de dar aula à distância, via internet. Nem sempre é fácil, é totalmente diferente da que a gente está em sala de aula, mas o que não pode parar são os nossos estudos, tá? Então, na aula de hoje, eu já dou um salto para o nosso próximo tema de Direito Administrativo 2.
né? Direito Administrativo 2, que é a nossa disciplina. Vamos começar a tratar nessa aula sobre responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Nota no seu caderno. Responsabilidade civil do Estado. E vou, neste momento, compartilhar com vocês um slide que já está, inclusive, no seu AVA, tá? Ele está lá no seu AVA, deixa eu só checar a informação, ele está no seu AVA, lá no encontro de número 4. A aula do encontro 4 são os slides que eu vou começar a apresentar para vocês agora nesta aula, tá? Vamos tratar, então, de responsabilidade civil do Estado, tema importantíssimo, tema vastíssimo, e certamente não vamos conseguir concluir na aula de hoje, ok? Nós vamos já começar a trabalhar algumas ideias. Lembrando que se ficou alguma dúvida, você vai terminar aqueles slides dos servidores públicos. Se ficar alguma dúvida, você anota, estude a jurisprudência dos tribunais, e se tiver alguma dúvida, você me pergunte na próxima aula, ok? Vamos trabalhar, tá todo mundo olhando o slide aí, responsabilidade civil do Estado. Vamos tratar desse assunto na aula de hoje, assunto importantíssimo. Todos vocês sabem que lá no direito civil, qualquer pessoa pode ser demandada a ser responsabilizada por um dano civil, não é isso? Então, se o agente pratica uma infração de trânsito, enfim, vem a ocasionar um acidente, aquele carro que foi o objeto do acidente, o seu titular, o seu proprietário, pode ajuizar uma ação de responsabilização civil contra aquele que praticou o acidente. Não é isso? Um paciente que sofreu os efeitos de um erro médico, ele pode, naturalmente, buscar a responsabilização civil desse ato. Isso, naturalmente, a gente encontra lá no direito civil. Lá no direito civil, nós vamos tratar um tópico só sobre responsabilidade civil. O que eu estou chamando a atenção de vocês nesse encontro é a responsabilidade civil do Estado. Será que o Estado ele também pode ser responsabilizado por prática de atos ilícitos ou não? Veja, vamos começar a sistematizar esse raciocínio, lembrando você que existem dois artigos fundamentais para essa tese da responsabilidade civil. Você vai no Código Civil, anotem aí, artigo 186 do Código Civil e artigo 927 do Código Civil. Vou colocar ele no slide daqui a pouquinho. Dois artigos fundamentais que estudam, né, que explicam, que organizam essa ideia de responsabilidade civil lá no direito civil. Então, nós vamos beber lá na fonte do direito civil, buscar no artigo 186, ok? Então, responsabilidade civil é aquela que decorre de um fato que atribui a determinado indivíduo o caráter de imputabilidade dentro do direito privado. Esse caráter de imputabilidade, professor, o que é isso? Voltemos no exemplo do trânsito. Sujeito pratica um acidente contra A, pratica um acidente, uma colisão contra o veículo de B. B pode imputar a causa do acidente a A. E uma vez provada essa imputação, ele pode buscar a indenização de A. Ok? Então, a imputabilidade é a possibilidade de você imputar o resultado àquele agente que foi a causa desse resultado. Isso é muito legal, muito interessante e muito simples lá no Código Civil, na disciplina Responsabilidade Civil, que eu acho que a maioria de vocês já tiveram essa disciplina. Ok? Veja que nós vamos sofisticar esse raciocínio. Nós vamos aprofundar esse raciocínio
até porque estamos tratando em responsabilidade civil do Estado. Ok? Antes disso, vamos nos deparar exatamente com o teor aí do artigo 186, o artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 186 e 927 do Código Civil. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Primeira pergunta que eu faço para você. O Estado poderia agir com negligência ou imprudência e ser responsável por algum ilícito praticado? A resposta lá no direito civil me parece simples, claro que sim. Essa é a dicção do artigo 186. Vejamos o artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Será que o Estado, portanto, tem a possibilidade de ser responsabilizado por algum dano praticado a algum particular? Será que o Estado tem que pagar, indenizar um particular por um dano eventualmente praticado contra esse particular? Eis o objeto do nosso assunto de hoje, ok? Tanto só pode como prevê a doutrina do direito administrativo que ela pode se dar, inclusive, por culpa, né? A culpa, vocês vão lembrar que um dos elementos da culpa são negligência e imprudência, e você sabe, lá do direito penal, tem a imperícia. Vamos ficar na negligência e na imprudência. Será que o Estado poderia agir com negligência ou imprudência em face de um particular? O que é negligência, pessoal? Negligência, alguém deixa de tomar uma atitude, apresentar a conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, age com indiferença, age com desatenção, não tomando as devidas precauções. Veja, deixar de fazer algo. Viu a coisa acontecer e não fez nada. Eu vou exemplificar daqui a pouquinho. Negligência é um deixar de fazer alguma coisa. Lembra lá do direito penal? Lá no direito penal isso é muito claro, né? Na culpa penal. Nós estamos aqui no âmbito civil. E a imprudência? A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. Ou seja, o que é imprudente? O Estado ou o agente age. Ele até age, mas age de forma precipitada e sem cautela. Repito, o Estado pode responder por uma postura culposa frente ao particular. Bem-vinda, Dayanara Alencar. O Estado pode responder por negligência ou imprudência? Esse é o nosso raciocínio. Como assim, professor? Estamos buscando os conceitos lá da responsabilidade civil, do direito civil, para o direito administrativo, ok? Com base em quais artigos eu consigo fazer esse raciocínio paralelo, professor, entre o direito administrativo e o direito civil? Artigo 186 e 927 do Código Civil, ok? É lógico, pessoal, que nós vamos avançar mais, tá? Apenas para rememorar aí o seu estudo em relação ao Código Civil, a responsabilidade civil lá presente no direito civil. Ok? 2 artigos importantes para o seu estudo, portanto, nesse tópico. Ok? Muito bem. Então, apenas para rememorar, lá na responsabilidade civil do direito civil, a gente tem lá a responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Aquela responsabilidade que não depende de nenhum contrato específico para a gente ser responsabilizado.
Não é preciso um contrato entre as duas partes para que ambas possam responsabilizar um pelo outro. Pode ser que essa responsabilidade venha independente de qualquer contrato. E aí a responsabilidade extracontratual. Saiba você que essa responsabilidade, desde lá do Código Civil, desde o direito civil, ela pode se dividir pelo menos em três esferas. Essa indenização pode vir a título de dano moral. Essa responsabilização pode vir a título de dano patrimonial ou pode vir a título de dano estético. Veja, você que já teve responsabilidade civil lá no direito civil vai lembrar. O agente que busca uma responsabilização civil, isto é, um dinheiro, uma indenização por conta de um ilícito praticado contra si, ele busca para satisfazer ao menos três esferas. Ou um patrimônio, o carro que foi danificado. Então ele quer ser ressarcido daquele dano. Ou porque teve a moral violada. A moral violada está provada no processo. Então a gente entra com uma ação de indenização por danos morais. Ação de indenização por danos morais. Imagine você, por exemplo, que entra no Uber, né? Hoje todo mundo está fugindo do Uber, né? Pelo menos eu não ando mais de Uber, né? Mas todo mundo fugindo do Uber hoje. Ninguém quer pegar coronavírus no Uber. Mas imagine você, depois que passar da pandemia, entra no Uber. Ah, eu vou visitar um parente, ou vou ao shopping, ou eu vou ao restaurante. Você pega o Uber, e nesse trajeto o Uber causa, né, o motorista do Uber, de forma negligente ou de forma imprudente, venha ocasionar um acidente de trânsito. Você vai, machuca, vai parar no hospital, e depois você fica sabendo, inclusive, que aquele motorista sequer tinha cadastro no Uber, ele estava usando uma conta de uma outra pessoa. Será que você poderia entrar com uma ação de indenização por danos patrimoniais e danos materiais? Claro que sim, meus caros, claro que sim. Não só o ressarcimento do valor que você expendeu lá no hospital, você gastou no hospital com o serviço médico prestado, você pode buscar uma indenização por dano moral. Sobretudo nas hipóteses em que a Uber mal liga para você. Você tenta contato uma vez, tenta contato duas vezes, tenta contato três vezes e a Uber não responde os seus e-mails. As ligações que você efetua para a Uber nunca dão em nada. Você pode buscar uma indenização por dano moral. Isso ofende a sua honra, a sua dignidade. Você pode provar isso. Tá? A terceira esfera do dano estético, veja que eu estou no direito civil. Não cheguei no direito administrativo ainda. Estou no direito civil. O dano estético ocorre muito por conta de relações, por exemplo, entre médico e paciente, uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica. Vamos supor que você contrata um médico, você paga um honorário de um médico para que ele efetue uma cirurgia plástica na face, por exemplo. Ele te vende um resultado X. Você sonha com aquele resultado daquela cirurgia e esse resultado não vem. Esse é um dano que está praticamente ferindo a sua estética, a sua face. Você pode igualmente buscar uma responsabilidade civil por dano estético. Em alguns casos, você pode acumular, veja, você pode acumular a responsabilidade por dano estético pelo dano patrimonial, pelo valor que você pagou pela cirurgia, como também por indenização por dano moral. Tá? Então, nós temos três esferas de dano. E essas três esferas de dano vão juntas também lá para o direito administrativo. Vão juntas também para o direito administrativo. Ok? Então, apenas para rememorar o seu estudo aí em relação ao direito civil. Três tipos de danos: moral, patrimonial e estético. Veja,
Quando eu falo em dano, né, eu preciso do dano para que eu possa buscar uma indenização, né? Toda responsabilidade, se devidamente comprovada, qual é a consequência jurídica de uma responsabilidade comprovada? É uma sanção, né? Imagine lá no direito penal. O agente pratica um crime, esse crime é investigado, ele responde por um processo penal e vem a sentença condenando o agente pela prática do crime de furto. O crime de furto é a pena correspondente ao crime de furto, é o processo de responsabilização do agente que praticou o crime de furto. A sanção correspondente a um furto é o resultado, é a consequência jurídica da prática do crime. Então, lá no direito penal, a responsabilidade penal é igual à ideia de sanção penal. Sanção penal, seja pena privativa de liberdade, seja pena restritiva de direito, seja pena de multa, você já sabe disso. Você já sabe disso. Você que foi meu aluno de repente de direito penal, já me ouviu falar sobre isso. Ok? No direito civil, a responsabilidade civil, qual que é a consequência jurídica de um processo de responsabilidade? É uma sanção civil, é uma indenização. Isso também, essas ideias também vão para o direito administrativo. Reparem que eu estou preparando o terreno na esfera da responsabilidade civil do Estado. E para isso estou buscando os conceitos essenciais lá no direito civil. Lá no direito civil. Ok? Os sujeitos. Os sujeitos do cenário, né? O nosso foco é, claro, estudar a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, em que medida o Estado está civilmente ou é civilmente responsável pelos danos que ele causou a terceiros. Veja, eu dei os exemplos do médico, dei o exemplo do carro, do Uber, beleza, facinho, tranquilo lá no direito civil. O Estado pode, de repente, responder por um ato ilícito praticado e ter que indenizar um particular? Esse é o conteúdo aqui do nosso assunto de hoje. Então, veja, quando eu falo em Estado, eu estou me referindo diretamente a quem? Eu estou me referindo diretamente a quem quando eu falo em Estado? Falem um pouquinho aí, vocês. Estado, quem que é o Estado? Quem se habilita? Tainá? Dayanara? Alguém se habilita a falar? Veja, pessoal. O Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Se é uma pessoa de direito público, como que ele vai, eventualmente, praticar um ato ilícito contra um particular? Tem muito sentido. Você não consegue corporificar quem é o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica. Mas veja, quando a gente fala o Estado, a gente tem que entender que o Estado se faz presente no mundo jurídico através de seus agentes, através dos servidores públicos que nós estudamos nas últimas aulas. É o agente que comete um ato ilícito no exercício da sua profissão, isso quer dizer, no exercício da função pública, e é por esse motivo que o Estado vai ser responsabilizado, porque um braço do Estado, através daquele funcionário público, veio a praticar um ilícito contra um particular, por exemplo.
veio a praticar um ilícito contra um particular. Ok? Então, quando eu falo em cenário da responsabilidade civil do Estado, eu tenho que ter em mira o Estado, claro, a pessoa jurídica, é esse quem vai ser responsabilizado. Tem que ter em perspectiva o lesado, quem sofreu as consequências do ato ilícito, e tem que ter em mira o funcionário público que fez as vezes do Estado, né? Lá na ponta. Lá na ponta. Ok? Muito bem. Isso também é importante. Um outro aspecto teórico interessante é a evolução das teorias, tá? Como tudo no direito tem teoria, aqui não seria diferente. Como tudo no direito tem teoria, aqui não seria diferente. Veja, a gente vai perceber, estudando a doutrina do direito administrativo, diversas teorias que explicam esse processo de responsabilização do Estado pelo ilícito praticado a particular. Tá? Então, nós vamos tentar perpassar cada uma dessas teorias e dizer para vocês qual é aquilo que hoje tem validade no Brasil. Tá? Esse é o nosso desafio nessa aula. Quais são as teorias que já teve a sua vigência no direito administrativo em relação à responsabilidade civil do Estado e qual é aquela que tem validade atualmente no Brasil em relação a esse assunto. Ok? A primeira teoria que destaca-se aí é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Ou seja, o Estado, em nenhuma hipótese, pode responder civilmente em face de um dano praticado por particular. Né? Então, se a gente for retomar esse debate lá na metade do século XIX, a gente vai perceber que o Estado não tinha qualquer responsabilidade. Ele utilizava-se do fato de ser uma pessoa jurídica abstrata, ninguém sabe quem é o Estado, e se mantinha ileso. Ninguém poderia demandar contra o Estado em relação a um fato ilícito praticado. Logicamente, essa tese não vingou por muito tempo. Não vingou por muito tempo, sobretudo na esfera do constitucionalismo. Sobretudo quando começaram a surgir as constituições, em que começaram a prever direitos e deveres comuns às pessoas físicas e jurídicas. Começaram a perceber que não só as pessoas físicas tinham deveres, mas também as pessoas jurídicas. E começaram a perceber que o Estado, a teor dessa teoria da irresponsabilidade, começava a praticar arbítrios, começavam a praticar, a exercer a sua atividade pública de forma arbitrária, porque sabia que não poderia ser responsabilizado. Assim, e dentro de uma reformular essa teoria, para se reformular essa teoria da irresponsabilidade do Estado, para dizer o seguinte: oi, meus caros, as pessoas físicas, tal como as pessoas jurídicas, ambos têm deveres, ambos têm direitos, ambos têm deveres. Não é porque o Estado é pessoa jurídica que não pode ser responsabilidade. Então, essa pequena lâmpada aí quebrada é exatamente essa quebra que houve no raciocínio. Espera lá. O Estado é pessoa jurídica, mas também tem deveres. Tem deveres. E por isso mostra a insuficiência dessa teoria para o direito administrativo. Depois surgiu a teoria da responsabilidade com culpa. Surgiu a teoria da responsabilidade com culpa. O que seria essa teoria?
Se a teoria da irresponsabilidade do Estado já não vinga mais, surgiu a teoria da responsabilidade com culpa do agente. Ou seja, o Estado só será responsabilizado. O Estado só será responsabilizado uma vez comprovada a culpa do agente que veio a praticar o ato ilícito. Isso quer dizer que a responsabilidade civil do Estado só se dará se eu conseguir comprovar que aquele funcionário público, se eu conseguir comprovar que aquele funcionário público agiu com culpa. Ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês, um exemplo que vai nortear não só agora, mas também em outros pontos da aula. Imagine vocês uma clínica de recuperação, onde quem frequenta são ali os adictos, né, que são dependentes químicos, enfim. Imagine vocês nessa clínica, ficou constatado que essa clínica tinha convênio com o Estado. O Estado meio que gerenciava essa clínica, fornecia medicamentos, fornecia dinheiro, né? Fornecia profissionais, agentes públicos para essa clínica, porque através de convênios, obviamente. Em um dado momento, começou-se a surgir denúncias de que nessa clínica havia indicativos de trabalho escravo. Isso quer dizer que os dependentes químicos eram colocados em trabalhos árduos, arbitrários, desumanos, trabalho escravo. Os dependentes químicos não eram divididos entre os mais perigosos, aqueles que eram mais raivosos, que eram descontrolados, com aqueles mais amenos, os mais controláveis. Começou-se a perceber que nas hipóteses de brigas e desavença entre os dependentes químicos não havia nenhuma política institucional para separar a briga. Pelo contrário. Nesses casos, há evidências de que os recuperandos eram dopados para que não pudessem entrar na briga, ou que não pudessem revidar os atos. Para que a briga fosse cessada, eles eram dopados. Estou falando de um caso real que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso. Veja. Será que eu consigo, de repente, se eu conseguir comprovar esses maus tratos, esse trabalho escravo, essa dopagem de forma indiscriminada, eu posso buscar uma ação de responsabilização por danos morais em relação ao estado de Mato Grosso, que é o nosso exemplo, em face desses atos ilícitos praticados? Sim ou não? O que vocês acham? Fala alguém aí um pouquinho. Professor, pode repetir, por favor? Veja, vamos lá, de novo. Imagine vocês uma clínica de recuperação. Uma clínica de recuperação. Dayanara, eu silenciei senão eu não consigo falar, tá? Mas você pode me interromper depois de novo. Imagine uma clínica de recuperação frequentada claramente por dependentes químicos, né? Esses dependentes químicos, ao longo do tempo, se sujeitaram a trabalho escravo. E veja, não é uma clínica privada. É uma clínica que até tem subsídios privados, mas através de convênios recebem dinheiro público, recebem remédios, recebem funcionários públicos para trabalhar na clínica.
Veja, uma vez comprovado o trabalho escravo, uma vez comprovado o uso indiscriminado de medicamentos, o que facilitava a ocorrência de brigas, até mortes, será que, por exemplo, nesse cenário totalmente de descuido perante o poder público, será que eu posso buscar, através de uma ação de responsabilidade, a responsabilização do Estado por, de repente, um dano moral praticado em face de uma vítima ou em face da família da vítima que a representa? O que vocês acham? Podem falar agora. Entenderam? Habilitem os microfones, senão eu não consigo ouvir. Eu acho que sim, porque, como o senhor falou anteriormente, a responsabilidade do Estado admite, no caso, o dolo, não foi o que o senhor disse? Exatamente. Né? Eu posso buscar a responsabilização por dano moral, de repente, se eu conseguir provar o dolo ou a culpa. Por que eu dei esse exemplo? Daqui a pouco eu volto nesse exemplo de novo, só para vocês conseguirem situar em que medida eu posso buscar a responsabilidade do Estado. Esse seria um exemplo. A teoria da responsabilidade com culpa, ela sustenta que só seria possível a responsabilidade civil do Estado se eu conseguir comprovar a culpa no caso concreto. Então, o Estado só poderia ser condenado. Olha, pensem no que eu vou falar agora, no exemplo que eu acabei de dizer. No caso da clínica de reabilitação, o Estado só seria condenado por um ato de responsabilidade civil contra um particular se ficar evidente a culpa do agente. Isso é uma verdade? Por muito tempo foi. O cenário começou a mudar em algumas hipóteses que nós vamos conversar agora na sala de aula. Tá? Então, perceba, estamos arrumando isso na cabeça. Estamos tratando de responsabilidade civil do Estado, estamos tratando da hipótese em que cenário o Estado pode vir a ser responsabilizado. Já vimos que houve a morte, olha o slide, houve a morte ou a superação do período em que o Estado não era responsabilizado por nada. Teoria da irresponsabilidade do Estado. Passou-se para um período em que o Estado poderia responder, desde que comprovada a culpa. Será que é esse o cenário que a gente vivencia hoje ou não? Veja, quando eu falo em responsabilidade com culpa, eu estou me referindo, percebam aí no slide, a responsabilidade com culpa é preciso ter cuidado. Revolta nas pessoas por conta da divisão de atos de império e de gestão, porque na maioria das vezes o Estado tentava incluir seu ato como de império para se isentar da responsabilidade. Veja, o que essa responsabilidade com culpa trouxe? Por muito tempo, o Estado tentava se esquivar desse processo de responsabilização. Dizendo o seguinte, olha, e vocês já viram isso lá no Direito Administrativo 1, os atos administrativos são atos de império, eles têm força executiva, eles são imperativos. Então, não cabe qualquer discussão aqui sobre a sua responsabilidade. Não é isso? E começou a dizer o seguinte, ó, o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar comprovada a culpa do agente. A teoria da culpa administrativa. E é esse ponto que evolui para a teoria da culpa administrativa. Se o Estado ele só vai ser responsabilizado uma vez evidenciada a culpa, qual seria então essa culpa propriamente dita? Qual seria então essa culpa
propriamente dita. Surge nesse cenário, meus caros, a teoria da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. O Estado passou a ser responsabilizado pelo mau funcionamento do serviço público, sem a necessidade de se comprovar quem foi o agente causador do dano. Né? Existe uma fase no direito administrativo em que o Estado passou a responder à culpa, mas uma modalidade de culpa anônima. Voltamos para a clínica. O Estado, nessa fase da teoria da responsabilidade civil, poderia ser responsabilizado, uma vez comprovada a culpa, mas independente de quem foi a culpa, de qual funcionário público que fez as vezes do Estado, foi quem praticou. Isso não precisava ter comprovado. Na teoria da culpa administrativa, cabia ao lesado comprovar apenas a culpa, não o dolo, para que tivesse direito à indenização no caso do cometimento de 3 hipóteses: inexistência de serviço, mau funcionamento do serviço e retardamento do serviço. Veja, só era possível você condenar apenas por culpa na hipótese em que o serviço de saúde sequer existia, no nosso exemplo, ou se ele foi, ou porque comprovado um mau funcionamento, ou porque retardar o serviço. Não haveria uma discussão se houve a intenção do funcionário público em praticar o trabalho escravo, em dolo em ministrar os medicamentos de forma indiscriminada, até com intenção homicida. Não havia essa possibilidade na teoria da culpa administrativa. Não haveria. Por mais que eu não conseguisse ou não precisasse identificar o agente, até isso traz o conceito de culpa anônima, ela só seria possível na hipótese de inexistência de serviço, de mau funcionamento do serviço ou do retardamento do serviço. Ou do retardamento do serviço. Ok? Eu estou pincelando as teorias que já passaram, ok? E vou chegando naquela que hoje tem uma certa vigência no cenário brasileiro, tá? Uma teoria que tem bastante aplicação hoje é a teoria da responsabilidade objetiva. Percebam a sutil diferença em relação à teoria da responsabilidade objetiva. A teoria da responsabilidade objetiva dispensa a verificação da culpa em relação ao fato. Então, não preciso culpa. A responsabilidade tem que ser aferida objetivamente. Logo, não preciso analisar culpa. Eu tenho que comprovar tão somente o nexo causal entre o fato e o dano praticado. Qual que foi o fato, professor? Vamos para a clínica de novo. O fato, professor, foi o trabalho escravo a que estiveram submetidos os dependentes químicos. Ótimo, esse é o fato. Qual que é o nexo causal desse fato com a conduta do agente público, do funcionário público que estava à disposição da clínica? Eu não preciso analisar o elemento subjetivo do agente público, se ele queria, não queria, ou se ele agiu com imprudência, imperícia, ou imprudência, negligência ou imperícia. Isso não era importante aqui na responsabilidade objetiva, ou não é importante na responsabilidade objetiva. Se eu conseguir comprovar o dano praticado, que ou às vezes é a morte do dependente químico, ou às vezes a sujeição dele a trabalho escravo, a sujeição a remédios ministrados de forma indiscriminada, se eu conseguir comprovar o dano e o nexo de causalidade desse dano
com a conduta praticada pelo agente, o que é o nexo de causalidade? Aquilo que liga a conduta ao resultado. Qual é o resultado? O resultado é o trabalho escravo que ele estava submetido. Isso está provado. Se o agente conseguir, se a vítima conseguir comprovar o dano, e que esse dano foi resultado de uma causa gerada pelo servidor público, estabeleço um nexo de causalidade. Comprovei o dano e o nexo de causalidade, não interessa se o agente respondeu por culpa propriamente dita ou com dolo. Interessa que existe um nexo causal. Segundo a teoria da responsabilidade objetiva, basta, portanto, eu analisar e comprovar o dano e comprovar o nexo de causalidade. Comprovar que o agente público estava, por exemplo, no plantão naquele final de semana em que aconteceu o massacre lá na clínica. Morreram 3, 4 dependentes químicos. Dentro de uma briga que não teve controle, os funcionários públicos não puderam controlar a briga entre os dependentes químicos, não conseguiram sair da situação e levou-se a óbito os 3 envolvidos. Ou parte dos envolvidos. Não importa se o funcionário público agiu com culpa ou com dolo, não importa. Importa eu provar que o fato existiu e importa eu provar que os agentes públicos estavam naquele dia, naquele final de semana fatídico. Logo, eu consigo provar esse nexo de causalidade, independente da verdadeira vontade do funcionário público. E por isso a responsabilidade objetiva. Por isso a responsabilidade é objetiva. Tá difícil ou não? Falem um pouquinho aí. Podem falar. Acione o microfone. Ninguém vai falar? Eu acho que não tá chiando. São 2 microfones ligados. A Tainá, pode falar. E aí? Eu acho que é bem parecido com a responsabilidade civil, né? Na objetiva, subjetiva, como a gente aprendeu, eu acho, no direito civil. É bem parecido. Exatamente. Tainá, pode falar. Tainá, pode falar? Não, Tainá, então depois eu falo depois do intervalo. Pode ser? Gente, vamos finalizar esse bloco. Não esqueça, eu vou finalizar a aula, aí você vai ter que ir lá no AVA e partir para o segundo link, tá? Vamos conversar no segundo link, tá? Para a gente dar continuidade à aula. 30 minutinhos de intervalo, ok? Um abraço, até mais. Tá bom.